Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 21 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já derramou, já manifestou, já concretizou e já tornou uma realidade sobre a tua vida, a tua caminhada, tudo aquilo que você tem como tarefa, como responsabilidade e também sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos em nome de Jesus. Por isso que você tem um sábado maravilhoso, um final de semana muito especial e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez, pensando a respeito das coisas do Senhor, lendo a palavra do Senhor e através e sobre a palavra de Deus, contextualizando a nossa vida em relação às coisas de Deus, à vontade do Senhor. E hoje é um tema muito especial para falarmos a respeito disso, né? Por quê? Porque a gente vai falar do quarto personagem. Mateus 26 tem 4 grandes histórias, né? 4 pessoas assim que são até paradoxais e no sentido da caminhada da vida de cada um, né? Falamos de Maria de Betânia, depois falamos de Judas e falamos de Pedro, né? Então você tem Maria de Betânia, que é acima de qualquer nível que se possa entender como uma verdadeira adoradora, uma verdadeira serva do Senhor, alguém que obedece, que se propõe em submissão a servir ao Senhor em espírito e verdade e de maneira sacrificial se derrama diante da presença do Senhor, né, com a sua atitude e com o seu propósito, não obstante ser discriminada, ser, como diz o próprio Senhor Jesus, molestada pelos próprios discípulos, principalmente Judas, mas ela permanece no seu objetivo, no seu propósito, né? E se derrama diante do Senhor para pedir algo? Não. Porque estava precisando de alguma coisa? Também não. Porque alguém da sua família estava com alguma dificuldade? Também não. Agora ela está se derramando em gratidão, em louvor e adoração. Depois você tem a contraposição, né? A situação antagônica. Judas. Judas, que uma pessoa que tinha uma capacidade cultural, um nível educacional muito acima dos outros discípulos, era um homem capaz, um homem proeminente, um homem articulado, um homem que tinha e entendia de administração, cuidava das coisas administrativas do ministério de Jesus e juntamente com Jesus, todos aqueles que estavam ali, né, que andavam com Jesus, foram possivelmente muitas viagens, possivelmente não, foram muitas viagens em muitas cidades da região da Galileia, ali da Palestina, então eram mais ou menos por volta de 200 cidades, possivelmente acima de 10 mil habitantes por cidade. Então Jesus passou e andou muito durante esses 3 anos e Judas tinha essa prerrogativa, né? Essa autoridade, essa constituição de cuidar. Era uma pessoa de extrema confiança de todos ali e a Bíblia diz que Jesus o chamava de amigo. Então ele era um amigo, ele era uma pessoa completamente acima de qualquer suspeita. E, do outro lado, né, ele não apenas roubava a bolsa, ou seja, ele surrupiava valores da sua própria administração, né? Ele tinha um erro de conduta e também não apenas ele traiu Jesus, mas ele vendeu Jesus. Né, vendeu Jesus por 30 moedas de prata aos religiosos, às autoridades da época, e por causa disso ele teve remorso, ele se enforca, né, uma série de coisas. Então Judas é vamos chamar assim, a contraposição de Maria de Betânia. E Pedro, onde entra nessa história? Pedro é aquilo que eu digo, que eu falei para você esses dias, é gente como a gente, né? Um ser humano como nós. Então ele, ora, é Maria de Betânia no sentimento, ora ele é Judas
né, no sentimento também. Por quê? Porque no momento ele adora, ele confia, ele se derrama diante do Senhor, ele se submete, e do outro ele nega Jesus, ele enfia os pés pelas mãos, ele tem uma certa soberba, né? E ele fala que não vai trair Jesus nunca. E Jesus fala: olha, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes e tal. E mesmo assim ele se posiciona e ele fala: não, não, ainda que todo mundo te rejeite, se escandalize, eu não vou me escandalizar. E ele realmente vive aquilo que Jesus estava falando. Então você tem essas 3 pessoas de maneira contundente em Mateus capítulo 26. Falta a 4ª pessoa, que é agora que eu vou falar a respeito, que é o próprio Senhor Jesus. E eu vou usar esse ambiente para que a gente possa pensar a respeito. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Mateus 26, do versículo 36 em diante. Uma das passagens mais tremendas e profundas da palavra do Senhor, e nós vamos estar lendo. Tudo bem? Bom dia, Bispo Antônio, bom dia, Suzy, Priscila, todos, o Senhor abençoe a todos aí, sempre orando pelo Felipe Eduardo, né, também sobre toda a família, e o seu Mauro, a Dona Elizabeth, filhos, netos. Deus abençoe a todos também, aos irmãos da Suzy. Deus abençoe o senhor, Bispo Antônio, sempre orando, dia 6/9, né? Dia 6/9 estamos orando também pelo teu pronto restabelecimento, essa pequena intervenção cirúrgica. Deus esteja no controle de todas as coisas. Também pastora Mara, Deus abençoe a pastora Mara, também sua família, seu Ulisses e também Nora e netinhos e Milena e também Douglas. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Eva, Carlos, o Senhor esteja sobre a vida de vocês também, filhas e também genros, Fábio, Cris e o netinho Danielzinho. Deus abençoe a todos, João, Roseli, e também o Senhor abençoe toda a família maravilhosa, Dona Polônia, Ângela e todos aí. Deus abençoe Amanda também, Deus abençoe Amanda, sua casa, sua família, o teu trabalho, está trabalhando agora, Deus abençoe também o teu trabalho, o teu dia, o Senhor te prospere, em nome de Jesus. Também o Senhor esteja sobre as minhas tias, Rosália, Alzira, o Senhor também abençoe os meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras, e também sempre orando pelo meu primo Alexandre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus pais, né? Deus abençoe meus pais, e também seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir. O Senhor esteja sobre cada um, derramando da sua vontade, do seu mover, em nome de Jesus. Lu Duarte, Deus abençoe Lu Duarte. O Senhor também te dê um dia maravilhoso, família, abençoado. O Senhor esteja se derramando, protegendo, preservando a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos então ler Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Mateus 26, falando de 4 pessoas, já falamos de 3, Maria de Betânia, Judas e Pedro. E agora vamos falar um pouquinho e usar, né, a vida de Jesus, esse momento dele, para que a gente possa pensar a respeito das coisas de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de oliveiras, né? Ou de olivas, prensa de azeitona. A prensa era um moinho, né? Movimentado por animal, né? Então era um moinho movimentado por animal, uma pedra no centro, e ali se colocava, né? Era um tacho grande, né? De madeira, geralmente madeira ou de pedra também, na maioria das vezes de pedra, e punha um disco de pedra rodando em cima, e ali se colocava as azeitonas, né? E essa pedra passava por cima, pressionando, apertando a azeitona, quebrando o caroço, né, da azeitona, e aí fazendo com que caísse o óleo, o azeite, né? Num bico, né? E aí Getsêmani,
o jardim do Getsemane, ou seja, o jardim onde tinha oliveiras plantadas e aonde se fazia ou se fabricava o azeite, se processava o azeite. Getsemane. Né? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Diantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, é uma das passagens da vida de Jesus mais conhecida, né? Que é o momento do Getsemane. A palavra do Senhor nos outros evangelhos fala que ele chega numa angústia, numa tristeza, numa aflição tão grande, que ele começa a suar. E num dado momento desse suor, dessa angústia extrema, ele começa a suar sangue. Porque em outro evangelho diz que ele chora copiosamente. Por que ele chora copiosamente? É quando eu falo de toda a humanidade de Jesus. Por que toda a humanidade de Jesus? Qual a razão de falar de toda a humanidade? Porque ele, como nós. E você perceba que as 4 pessoas que o Evangelho de Mateus 26 trata são seres humanos, pessoas aos olhos humanos comuns. Maria de Betânia, Judas, Pedro e o próprio Senhor Jesus na sua humanidade. Não é que ele tenha deixado de ser Deus, mas a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si, para que a sua humanidade se manifestasse durante todo o tempo. Então, ele, como ser humano, ele se angustia, ele entra em angústia extrema, extrema aflição, extrema tristeza, extremo choro. Por quê? Qual a razão? Por causa do flagelo? Por causa da tortura que ele sofreria dentro de poucos minutos? Não. Não obstante, ele saber que sofreria tudo isso, porque no livro de Mateus, ele fala que ele seria crucificado. Então ele sabe com que morte ele morreria. Qual seria o tipo de morte? Né? Um flagelo, uma tortura total, extrema. Porque a cruz era uma maneira lenta de se morrer. E daí o sofrimento. Era por isso, haveria isso. E realmente ele sofreria. Mas a questão toda era o cálice da ira do Senhor. Porque o que significa o cálice da ira? Significa que o Senhor vai derramar do seu juízo, para que a sua justiça seja
observada e sublinhada, mas o juízo do Senhor se derramaria de uma maneira contundente sobre Jesus. E isso era para Jesus um momento muito angustiante, porque derramar do cálice da ira do Senhor, em outras palavras, significa o quê? Significa o afastamento do Pai, significa o distanciamento do Pai nesse momento. E a questão toda não era tão somente a tortura, o flagelo, né? O momento vergonhoso, indigno da morte de Jesus, porque só ia para a cruz aqueles que seriam plenamente, né, julgados pessoas de altíssima periculosidade aos olhos de Roma, da lei romana. Então era uma morte indigna. Não bastasse tudo isso, ainda havia o cálice da ira de Deus. Mas ainda o pior de tudo, mais acima de tudo isso, era o afastamento do Pai. De uma maneira assim necessária, o Pai se afastaria daquele momento. E Jesus ficaria sem a presença do Pai. É aquilo que eu sempre falo para você, aí sou eu que falo assim, tá? É a minha maneira de entender. É o estado de inferno. O estado de inferno é o lugar onde Deus se propõe não estar. Poderia ter um lugar onde Deus não está? Sim, desde que ele se propõe a não querer, porque ele é onipresente. Ele está, quer queiramos ou não, porque ele é onipresente. Mas ele se propõe a não estar naquele lugar. Então é o estado de inferno. E o que é o estado de inferno de maneira espiritual? É a ausência do Deus, Deus Todo-Poderoso, do Elohim. O Elohim se propõe a não estar naquele lugar. Então Jesus está em angústia, extrema angústia por causa disso. O Getsêmani é o Getsêmani da solidão. Porque quantos de nós na nossa vida, em vários momentos, infelizmente, e talvez até, desculpe falar assim, perdão, talvez haja alguns momentos no futuro que também a gente se sinta solitário. Por quê? Porque o Getsêmani é o lugar da solidão. Porque um servo, um homem de Deus, uma serva, uma mulher de Deus, por muitas vezes é solitário. Por que é solitário? Qual a razão dessa solidão? Porque nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor estão entendendo a miúde, na profundidade, o que estamos passando. Mas não é porque a pessoa não quer. A pessoa está até presente, ela se propõe estar. Mas, na maioria das vezes, e eu sempre falo quando eu estou ministrando a pastores, conversando a respeito, eu sempre falo que uma das coisas que um homem de Deus precisa saber é que é possível, em alguns momentos da sua vida, que ele esteja solitário. Não obstante estar junto com as pessoas, em comunhão, não é isso. Mas ele está solitário nos propósitos que Deus tem sobre a vida dele, no discernimento daquilo que está acontecendo ao redor, de uma maneira nem sempre coletiva, mas de uma maneira pessoal, individual. Então o Getsêmani é o Getsêmani da solidão, porque o Getsêmani é o Getsêmani da oração, é o Getsêmani do clamor e da completa prostração em todos os sentidos. É a humilhação em todos os sentidos. Então, de maneira emocional, de maneira espiritual, Jesus não estaria sendo crucificado de maneira espiritual e emocional. Jesus não estaria sendo crucificado daqui a algumas horas. De maneira espiritual e emocional e pessoal, Jesus estava sendo crucificado no Getsêmani. Ele estava sentindo o peso daquilo que aconteceria fisicamente
algumas horas depois. Então é esse momento. Eu sempre falo para você, né, que seria aquilo que eu chamo, olha, não é doutrina, é a maneira só de entender, é uma questão didática. É aquilo que eu chamo da terceira conversão. Ou, como alguns até chamam de terceiro batismo, que é o batismo do sofrimento. Por que a terceira conversão? A primeira conversão é quando eu estou assim, né, aprendendo, ouvir falar de Jesus, ou pela palavra, ou um programa de TV, uma música que eu ouvi, uma pregação, uma ministração, uma conversa a respeito de Deus, e de repente eu falo, não, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu quero Ele para mim. E conscientemente, racionalmente, eu me derramo diante de Jesus. A segunda conversão é quando eu já estou, né, andando algum tempo e eu me declaro servo e filho do Deus Altíssimo. Eu entendo Romanos capítulo 10. Eu creio com meu coração e confesso com a minha boca. Mas a terceira conversão é quando, ou o terceiro batismo, né, é quando eu estou diante de todas as situações. Eu tenho toda a autoridade, todo o livre-arbítrio, como diz aqui na política brasileira, eu tenho o Estado de Direito para poder decidir. E eu sempre cito, né, como exemplo o momento de Esther diante daquilo que se apresentava, que era a destruição dos judeus. E Mordecai pergunta para Esther, Esther, será que não é para isso que você está aqui? Porque Esther, num dado momento, ela titubia. Ela fala, mas eu não fui convocada para entrar na presença do rei Assuero. Não tem como. E Mordecai fala, vai assim mesmo. Vai dessa maneira. Né? No hebraico é lech leha. Vá nesse teu vigor. Vá nessa tua força. Né? Como o Senhor um dia, o anjo do Senhor falou para Gideão, vá nessa tua força. Lech leha. É para isso que você foi chamado. Vá agora. Então, eu chamo de terceira conversão porque é quando eu tenho já experiências com Deus, eu tenho experiências de frustração e tristeza, de angústias, por coisas que eu me adiantei, me precipitei, me atropelei, que deram errado, que não era bem aquilo. Então eu já tenho uma experiência com Deus. Eu sei quem é Deus. Mas chega um momento da minha vida que conscientemente eu preciso tomar uma decisão, sabedor que essa decisão alterará todo o meu futuro. Tudo aquilo que haverá, né, como resultado dessa decisão, mas eu tomo uma decisão. É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidnego falam para Nabucodonosor. Nabucodonosor, a fornalha está 7 vezes mais aquecida. Você já ordenou e já decretou que nós temos que adorar essa imagem. Mas fique o Senhor sabendo, visto que o Senhor já nos sentenciou à morte. Mas fique o Senhor sabendo que o nosso Deus nos livre ou não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante desse estado. Ponto. É exatamente o resultado da conversa de Mordecai com Esther. Em outras palavras, Esther se apresentou diante do Assuero falando, olha, a decisão é tua. A minha decisão é de me apresentar. Você tenha me convocado ou não, me apresentar diante de ti. O que vai acontecer depois cabe ao Senhor. Eu estou na minha posição. Então é um momento vamos chamar assim, de uma maturidade ministerial, de propósito, de uma maturidade que, a despeito daquilo que esteja acontecendo ao meu redor, eu
vou em frente. Lech lecha. Tetelestai. Eu vou para aquilo que tem que ser consumado, aquilo que tem que ser completado. O meu ministério não pode ser considerado ministério se eu não completar aquilo para o qual eu fui colocado, eu fui chamado. Tetelestai, está consumado. Lech lecha, vá nessa tua força. Então, tudo isso que nós aprendemos e pensamos meses e meses e meses a respeito do livro de Mateus. Chegou o momento. Lech lecha. E agora, Jesus? E aí Jesus se prostra diante do Senhor e diz assim, e Jesus falando para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas os discípulos não estavam sintonizados. Eles não sabiam o que estava acontecendo de fato. E Jesus estava o quê? Sozinho. Mas ele precisava decidir. E é exatamente esse ambiente completamente assim, terrível, trágico, fora de todos as experiências anteriores. Mas Jesus precisava passar por aquilo. E eu trago essa palavra sobre a tua vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que passar pelo nosso Getsemane. Primeiro, de maneira nem sempre agradável, mas de maneira angustiante. Segundo, nem sempre em concordância com todos aqueles nos apoiando em alguém, não obstante precisarmos, mas nos encontraremos solitários. Em terceiro lugar, é o Getsemane da decisão. Será que eu vou? Será que agora eu terei capacidade de abdicar dos meus limites, abdicar dos meus sentimentos, abdicar das minhas fragilidades, para priorizar a vontade do Pai a despeito da minha vontade? Então é o momento em que Jesus passa por essa situação de uma maneira tão angustiante, tão triste, né? Tristeza de morte. Em outras palavras, é um tipo de uma depressão, tristeza de morte. Então, em outras palavras, significa o quê? Ninguém está sentindo a dor que eu estou sentindo. Porque a depressão, quando a gente passa por ela em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente percebe que a gente está solitário, né? Claro, que também é uma patologia, né? Mas eu estou falando assim de maneira mais com os olhos bons, se é que existe algum olho bom dentro de uma depressão. Mas a gente se sente só, perdido, abandonado, ninguém se importa. As pessoas e o próprio Deus. Então, Jesus passou por esse momento. E exatamente da maneira mais humilhante, mais humilhadora, o Pai o deixa passar por esse momento. Permite que ele passe por esse momento. Para sentir todas as aflições possíveis e imagináveis ao gênero humano. Daí Hebreus mais tarde vai dizer, né? Que é por isso que ele é o sumo sacerdote. Que ele aprendeu a obedecer através do sofrimento que passou. E é esse sofrimento, esse ambiente que nós temos ou vamos passar um dia. E sabedores disso, precisamos nos apegar aos propósitos do Pai, a despeito da nossa vontade,
A despeito do tamanho da nossa dor, a despeito da nossa tristeza, a despeito das nossas angústias, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, das questões humanas que ficam gritantes, querem falar mais alto do que o nosso posicionamento espiritual, em obediência à vontade do Senhor. Então você tem todo esse ambiente. E o próprio Senhor Jesus fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus aqui, ele fala exatamente de como ele está espiritualmente e de como ele está emocionalmente. Aqui, o seu estado emocional fala, ele chama de carne, né? E o seu estado emocional é fraco. O seu estado emocional está falando para desistir, está gritando. A alma grita. Mas no espírito ele está pronto porque toda a sua caminhada, todo o seu ministério, todas as palavras, a lei de Moisés, todas as promessas, todas as palavras proféticas, tudo que ele havia vivido, estava tudo agora, né? Convergindo para esse momento, para que ele pudesse estar fortalecido no Senhor, a despeito da sua fraqueza emocional, da sua fragilidade emocional. Ele está fortalecido no Espírito para aquilo que se manifestaria daqui a algumas horas, que foi o seu sofrimento, foi a sua paixão, que foi a sua morte, morte na cruz, flagelo, tortura, indignidade, crucificado nu, completamente machucado, açoitado, chicoteado, com a coroa de espinhos, sem honra qualquer. E nem falo de honra divina, não, sem qualquer honra humana. Ele se fez menor, a Bíblia fala em Hebreus, menor que os anjos. Desculpe, eu não estou querendo acrescentar com isso, mas eu estou falando. Agora ele se faz menor do que o próprio gênero humano. Ele se faz menor. Porque ele se faz em maldição, em pecado, em iniquidade. Não obstante ele não ser maldito, não obstante ele não ser pecador, e não obstante ele não ser iníquo, mas ele chama para si todas as agruras espirituais, todas as angústias emocionais, todas as aflições físicas, toda a tristeza espiritual, para que nós pudéssemos ser, né, justificados e pudéssemos nos alegrar na sua morte, celebrar na sua morte a nossa libertação. Ele nos compra por alto preço, ele paga a nossa dívida e nos liberta para todo sempre. Então, o Getsemane é todo esse ambiente. E é sobre esse ambiente que eu quero continuar pensando com você mais um pouco, mas hoje não dá mais tempo e amanhã a gente vai continuar pensando a respeito. Amém? Mas é uma das passagens mais profundas para nós, como servos de Deus. Uma das passagens que é tão pequena. Mateus 26 vai de 36 a 45, ou seja, 10 versículos. Mas fala tanto. Fala dos rudimentos doutrinários de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo, dos fundamentos de Jesus Cristo, de todo o seu pensamento, o seu sentimento e de como nós devemos proceder. Então, essa passagem creio eu, a passagem mais profunda que tem de toda a doutrina, onde se baseia toda a nossa fé, toda a nossa confiança, tudo aquilo que cremos, celebramos, almejamos, buscamos,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então nós vamos orar, clamar ao Senhor e que o Senhor continue a nos falar a respeito. Porque Getsemane é um batismo, né? Como eu falo didaticamente, é o momento da terceira conversão, né? É quando nós estamos diante de todas as circunstâncias e nós temos toda a consciência, toda a responsabilidade de escolher continuar ou não. Cabe a nós, cabe a você decidir. Não cabe mais a ninguém. Aqui não tem mais diabo, não. Agora sou eu comigo mesmo. O que eu vou fazer diante dessa situação? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? É uma palavra muito especial e maravilhosa. Como é bom, como é maravilhoso meditarmos na palavra do Senhor e pensarmos a respeito, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, clamar em nome de Jesus sobre cada vida, cada família, nossos queridos, aqueles que têm clamado, pedido oração, e nós temos orado e clamado, colocado diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nossos pedidos, nossa casa, nossa família, os irmãos aqui, ou aqueles que ouvirão mais tarde, a outro momento, a ministração, até mesmo a oração e tudo. Senhor, nós te clamamos em comunhão como corpo de Jesus Cristo. Nós te clamamos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, aqueles que estão passando pela pandemia. Ó Deus, situações familiares, de relacionamento, de casamento, que nem nós estamos clamando pela Margarete, o seu filho, sua nora, o casamento deles, a tua graça, a tua glória se derramando. Ó Deus, colocamos tudo isso diante do teu altar. Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, cure, visite, liberte. O Senhor possa trazer da tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sobre as nossas casas, nossas famílias, ó Deus, nossos idosos, nossos avós, netos, nossos tios, sobrinhos, pais, filhos, marido, esposa, genros, noras. Senhor, derrama-te, vem com a tua graça, com a tua glória. Ó Deus, aqueles que carecem de cura, de saúde, de uma alteração no diagnóstico, uma alteração, ó Deus, no corpo, nas taxas, nos órgãos, derrama-te com teu mover, coração, artérias, veias, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, olhos, ouvidos, recebam da vida, tireoide, células, recebam a saúde, o mover restaurador, reconstrutor do Senhor, em nome de Jesus. Como nós estamos orando pela Cristina, tia da Eva, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, vem com o teu poder, com o teu mover. Nós queremos viver os teus propósitos, a tua vontade, como família, como lar, como casal, como filhos, como pais, como avós, como netos. Senhor, em nome de Jesus, move-te dos céus. Vem com a tua graça. Nós possamos viver exatamente a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Como a gente tem orado pelo Felipe Eduardo. Senhor, em nome de Jesus, pelo Alex, pelo José Pinheiro, que está lá em Manaus. Senhor, derrama-te com a tua graça, com teu mover, com teu poder, toca, visita, restaura, ressuscita, liberta. Vem, ó Deus, é o Jeová Rafá, que vê e cura e traz a sua saúde. É o Jeová Jirê, que vê e supre todas as coisas. Derrama-te, ó Deus, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Luiz Henrique, sua família, Gustavo, Letícia, Cris, seus pais, Dona Efigênia, Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Restaura o nosso vigor, restaura a nossa vitalidade, a nossa disposição, a nossa alegria, a certeza, a convicção de que o Senhor está à frente de todas as coisas. E essa situação não é para a nossa destruição, mas é para a nossa forja, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso crescimento.
É para a nossa constatação de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, a tua presença, o teu poder, o teu mover, Senhor, Deus de maravilhas. Senhor, nós te pedimos como país, como Brasil, Senhor, esse conflito que está acontecendo entre os poderes da República, poder judiciário, principalmente o poder executivo, Senhor, tem misericórdia, traz a tua reconciliação, coloca a tua mão de poder, coloca a tua mão, ó Deus, que traz justiça, juízo, mas ao mesmo tempo o Senhor possa estar preservando a nação, o povo brasileiro, Senhor, e nós sejamos como povo, como nação libertos, curados, visitados pelo teu poder, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, quebra a maldição, move-te, sara a nossa terra, move-te em nosso favor, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E quanto a nós que estamos aqui, todos nós, ó Deus, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso, boas notícias, como Luiz Henrique, que deve estar no seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso trabalho seja próspero, realizador, conquistador de vitórias, a tua graça, a tua glória nos faça prosperar na nossa caminhada, conquistar, realizar, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos, toca, visita-nos com teu mover, e nós tenhamos um sábado, um domingo maravilhosos, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. E que não te falte nem coisa pequena nem grande, mas que você possa viver a prosperidade, o sucesso, a vitória, a realização do Senhor em tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um sábado maravilhoso. Amanhã, domingo, a gente está de volta, às 10 da manhã e às 4:30 da tarde, 2 vezes, e que você esteja aí comigo e também divulgue, passe a palavra do Senhor, e se inscreva ali no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha, divulgue a palavra do Senhor, divida coisas boas, né? A gente fica o dia inteiro só ouvindo más notícias, situações. Fale de Deus. Fala daquilo que Deus está fazendo e realizando na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um sábado maravilhoso, um domingo muito especial. Amanhã às 10 horas da manhã estou de volta. Fique na paz. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.